A Copa do Mundo é o maior evento esportivo do planeta e é lógico que ninguém vai querer ficar de fora dessa. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que preocupa os torcedores do Corinthians, que é a possível ou não convocação aí do goleiro Hugo Souza para a seleção brasileira nessa Copa do Mundo agora. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Até pouco tempo atrás, Hugo Souza já tinha vaga como que garantida, né, por muitos torcedores. Hoje já não é tanto assim, depois da declaração aí do Tafarel, preparador de goleiros da seleção brasileira, que falou que prefere o goleiro Bento do Al Nassr para cumprir essa possível vaga de terceiro goleiro, né? Bom, isso abriu questionamentos, né? Quem merece mais? Hugo Souza, Bento? E hoje a gente vai analisar isso, trocar uma ideia sobre isso, pegando lances do Hugo Souza, lances do Bento, falhas, enfim, tudo isso a gente vai discutir agora para ver quem merece mais. E é claro, você pode deixar a sua opinião também. Hugo Souza, o goleiro corintiano, provavelmente vive o melhor momento da carreira. Provavelmente não, né? É o melhor momento da carreira dele, já se consolidando aí como um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro. E isso abre os olhos, é claro, do torcedor, primeiramente, e também na comissão técnica da seleção brasileira, que gosta muito, né? Vê ele como um grandíssimo goleiro, grandíssimo jogador, fazendo grandes feitos, conquistando títulos e grandes atuações. É lógico que ele vai subindo nessa listinha, né? A gente vê ele aí como um goleiro realmente muito bom, se conectou com a torcida de uma maneira impressionante, visto que ele veio do Flamengo já com uma imagem meio distorcida, né? Lá não era tão aproveitado e a torcida torcia o nariz, né? Meio para ele lá no Flamengo, repleto de falhas, inconsistências, não passava confiança para o time do Flamengo, mas ele reconstruiu sua imagem aos poucos e hoje sim é um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro, né? Depois de vir do time de Portugal, mas ele ficou mais marcado no Brasil pelo Flamengo e agora reconstrói sua imagem no Corinthians, no Timão, e é muito merecido. Grandíssimo goleiro, né? Boas atuações ele fez no campeonato. Embora a seleção brasileira já tenha goleiros meio que consolidados, né? O Alisson é o nome mais forte da seleção brasileira, embora muita gente discorde da sua capacidade de ser titular na seleção. Depois o Ederson segue firme e aí a vaga de terceiro goleiro seguia em aberto até então, né? Depois da declaração aí do Tafarel, ele disse que prefere muito, gosta do jeito de jogar do Bento, né? Fala da confiabilidade que ele tem mais nele e na possível adaptação na seleção brasileira, já que ele já foi convocado mais vezes para a seleção do que o Hugo, né? O Tafarel tem muita confiança no goleiro Bento. O goleiro ex-Atlético Paranaense, né? Antigamente jogava no Atlético Paranaense, recentemente foi contratado pelo Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, e a seleção brasileira, é verdade, já observava ele com bons olhos há muito tempo, né? Desde aquele tempo, e ele é um goleiro explosivo, rápido na tomada de decisão, também ali passa uma certa confiança para seus clubes, e essa vaga de terceiro goleiro parecia realmente em aberto e agora mais do que nunca, né? Então vamos falar um pouco de números agora. Vamos analisar o goleiro corintiano Hugo Souza e o goleiro Bento, goleiro do Al Nassr. Vamos ver, comparar esses números. O Hugo Souza, goleiro do Corinthians, tem 27 anos de idade, uma altura aproximadamente aí de 2 metros, né? 1,99 m. Jogos na carreira, jogou 207 jogos, jogos sem sofrer gols 75, gols sofridos 219 gols. Clubes na carreira, Flamengo, Corinthians e Chaves de Portugal. Títulos, ele tem 8, né? Campeonato Brasileiro de 2020, Copa Libertadores de 2022, Copa do Brasil de 2022 e 2025, Supercopa do Brasil 2020 e 2021, Campeonato Carioca 2020 e 2021. Seleção, ele jogou apenas um jogo e sofreu 3 gols aí nesse jogo.
Agora vamos para o Bento, queridinho aí do Tafarel. Ele tem 26 anos de idade, ou seja, um ano mais novo que o Hugo, né? A altura de aproximadamente 1,90 m, jogos da carreira 236 jogos, jogos sem sofrer gols 90, gols sofridos 226. Clubes na carreira o Atlético Paranaense e o Al Nassr, né? Títulos apenas um de relevância, que é a Copa Sul-Americana de 2021, conquistado enquanto ele estava ainda no Atlético Paranaense. Seleção brasileira, ele jogou 7 jogos. Sem sofrer gol, foram 2, e gols sofridos, 9 gols. Dados aí do SofaScore, hein? O Hugo vive um momento bem melhor tecnicamente do que o Bento, mas ele tem uma coisa, algo, né, que pesa muito nesse quesito da convocação, que é a sequência. Ele foi convocado mais vezes que o Hugo e tem a confiança do Tafarel e também da comissão técnica, né? Eles gostam muito dele e não é uma questão só de fase seleção brasileira, como a gente bem sabe, também leva muito em consideração a questão da adaptação, ser do grupo, né? Casemiro que o diga. Então tem todos esses outros fatores sem ser o fato de estar jogando bola ou não, né? O ponto que mais chamou a atenção, né, foi justamente a declaração do Tafarel, preparador de goleiros, que falou que prefere o Bento ao Hugo Souza, coisa que também via sendo muito falado, né? Os torcedores tinham quase que certo que o Hugo Souza viria a ser convocado nas próximas listas, né, que teriam, e que ele estaria presente aí como terceiro goleiro. Mas isso ficou mais em aberto, né? Devido a algumas polêmicas e discussões dos internautas por aí. E aí a gente chega num ponto que repercutiu muito, né, devido à falha do Bento recentemente, né, no clássico lá com o Al Nassr, em que ele falha e acaba deixando a vitória escapar do seu clube, né? Acaba sendo o culpado aí, né, pela derrota do Al Nassr. E bom, nessa questão a gente leva em consideração várias falhas de goleiros, né? Será que a falha vai ser suficiente para tirar a vaga dele? A gente vai descobrir segunda-feira, né? Mas talvez a pergunta seja hoje quem é mais confiável, né? Tem que ver isso. Tafarel já disse na própria declaração dele que, embora ele prefira o Bento, é uma resposta coletiva, né? Toda a comissão do Ancelotti, técnico da seleção brasileira, vai dar assinar, né, ali para ver quem de fato virá, independente do gosto do Tafarel. Bom, mas agora eu quero saber a opinião de você aí que me escutou até aqui. Você acha que o goleiro corintiano está numa fase melhor, está vivendo um melhor momento e merece ser convocado? Ou o histórico de participações na seleção brasileira do Bento vai pesar mais para levar ele? Lembrando que a lista principal, a lista titular, sai segunda-feira. O Ancelotti vai escolher os seus comandados para a Copa do Mundo de 2026 da seleção brasileira, segunda-feira. E muito obrigado. Você que gosta de conteúdo do Corinthians, cola aqui com a gente, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário para a gente trocar uma ideia sobre isso. Fala aí comigo o que você acha disso tudo. Um grande abraço, é nóis.